Que a paz de Deus continue com todos e que nós possamos refletir essa noite sobre as leis morais, livro dos Espíritos. Nós estamos incumbidas, apesar de ser em francês, não é em francês, tá? É a capa do livro do Céu, de Centro Espírita de Leon Denis, de onde eu sou, dos 50 anos da casa, da editora Leon Denis. Chama-se Lei de Destruição, capítulo 6, na parte terceira, que nós sabemos muito bem que para melhor aprimorarmos sobre as leis, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Que cada parte do livro dos Espíritos, ele tem uma abordagem mais profunda nas outras obras que dizem que é de Kardec, mas é dos Espíritos, que assinam o Prolegômenos do livro dos Espíritos, codificado pelo pedagogo Hipólito Leon Denis Arrivai, Allan Kardec, seu nome druida. Vamos em Mateus, capítulo 24, e eu vou ler 2 versículos, o 7 e o 8. Esse momento é quando Jesus sai do templo, né? E quando ele está também no Monte das Oliveiras com seus discípulos. E em dado momento, eles indagam a Jesus sobre as questões do mundo, das dificuldades, né? Do caos, né? E aí, Jesus fala: ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Meu Deus do céu! Há 2.212 anos, né? Destruição total. Mas cadê a tal das bem-aventuranças? Se vai ter esse treco todo. Nós estamos vendo aí isso, né? Guerra. Meu Nossa Senhora, cadê as tais das bem-aventuranças? Por que tanta destruição anunciada pelo Senhor Jesus? E aí, em cima disso, eu comecei a pensar: peraí, primeiro isso aí, essa fala é um sermão profético. É um sermão profético. Está acontecendo, sempre aconteceu, é um sermão profético. Depois fiquei pensando: não, aí eu vou escrever, senão eu esqueço que a cabecinha não está tão boa como antigamente, né? O perispírito deve estar absorvendo tudo, mas o cérebro físico já está meio, sabe, com alguns probleminhas, ó, chegando aos 60. Depois eu lembrei: mas peraí, tem que ser, gente, o planeta de prova e expiação. Como é que eu quero bem-aventurança? É prova e expiação, não tem jeito. Mas eu também sei que estamos num momento de transição. Tem até aquele belo livro, Transição Planetária, de Valdo Pereira Franco, né? Quem não leu, quem que leu? Para ver onde vocês estão se encaixando. Mas eu vou um pouco antes. Eu vou a Gênesis. E lá na Gênesis, no capítulo 9, tem vários que eu poderia abordar aqui com vocês. Mas eu vou abordar alguns trechos do capítulo 9, só para dar aquele gostinho de estudar profundamente nos estudos que eu sei que a casa tem. Se não, está lá no www.espiritismo.net, Galeria Multimídia. Vocês vão lá buscar aulas e vocês vão encontrar os estudos online da Gênesis, que nós já fizemos durante 1 ano e meio. Agora nós estamos estudando novamente o que é o Espiritismo às quartas-feiras à noite, e Céu e Inferno aos sábados, aos domingos, e muitas outras coisas que vai chegar aqui nessa casa em breve online. Por enquanto eu só estou em DVD, né? Mas a casa de Leon Denis começou assim. Há 40 anos, 30 anos, mas começou assim. E há 15 anos nós estamos online com uma produtora espírita. Os períodos geológicos
marcam as fases do aspecto geral do globo, em consequência das suas transformações. Mas com exceção do período diluviano, daquele dilúvio, que tem a lenda lá de Noé, uns dizem que é lenda, outros dizem que não, mas a história já prova que houve dilúvio houve, né? Eles dizem aqui para nós que se caracterizou por uma subversão repentina, todos os outros transcorreram lentamente, sem transições bruscas. Então, o planeta Terra, a humanidade, vem sofrendo transformações há muito tempo. Não é de uma hora para outra que a gente se transforma em regeneração ou que a gente continua na prova de expiação. Mas lá mais abaixo, adora a gente. Quer dizer, eu não gostava, porque eu não entendia nada. Na Bíblia eu não entendia, no Novo Testamento eu não entendia nada. Mas estudar com Yara Cordeiro, professora de geografia lá no CELT, eu aprendi algumas coisas. Além das revoluções gerais, a Terra experimentou grande número de perturbações locais, que mudaram o aspecto de certas regiões, como no tocante às outras duas causas, como o fogo e a água. Eu não vou falar sobre eles não, vocês leiam e estudem depois, tá, meus amigos? Não chegou onde eu quero. Mas tem lá um momento que eles dizem assim também: examinando-se os terrenos dilacerados pelo erguimento das montanhas e das camadas que lhes formam os contrafortes, possível se torna determinar-lhes a idade geológica. A gente já estudou isso há algum tempo. As camadas da Terra, lembra disso? Camada disso, camada daquilo, camada daquilo. Aí você estuda o terreno. Ah, não, isso aqui é do período terciário, período primário, período secundário. Não lembram disso? Se não, estuda a Gênesis que aqui tem, tá? Aí a gente estuda, não lembra, né? Comprovou-se assim, por meio de observação, que as montanhas dos Vosges da Bretanha e da Corte d'Or na França, que não são muito elevadas, pertencem às mais antigas formações. Datam do período de transição, se não anteriores aos depósitos de Jura. O Jura se formou no meado do período secundário. É contemporâneo aos répteis gigantes. Dinossauro existiu, gente. Mas no momento lá, eles vão trazendo para nós que algumas montanhas da Ásia são menos posteriores ao período diluviano, que lhes são contemporâneos. E fala dos Alpes Orientais, fala da Tirol, do México, nas revoluções periódicas, e aí vem uma parte que não importa entender porque é complicado. Mas a gente vai só fazendo a correlação. O equinócio, que é o instante que o Sol, passando de um hemisfério ao outro, se encontra perpendicularmente ao Equador, o que acontece 2 vezes por ano, a 21 de março, quando o Sol passa para o hemisfério boreal, e a 22 de setembro, quando volta ao hemisfério austral. Mas em consequências da gradual mudança da obliquidade do eixo da Terra, acarreta uma mudança do Equador. E aí ele vem falando lá que eclipse, pulando, conclusão. Passamos períodos de muito calor e de lugares de geadas. Gênesis, se não me engano, é de 1861 a Gênesis. Não, 61 livro dos Médios. Se não é 61, é 64 ou 65. É de 1800. Aí ele vem dizendo com o tempo esses poucos. Bom, aí ele vai mostrando que com esse deslocamento do eixo, com o tempo, o que acontece? Vão se mudando a quantidade de minutos. E aí, bem que eu acho que esse dia está menor, gente. Não dá para fazer tudo que eu quero. Não dá. Aí eles dizem aqui que cada ano, com esse momento de equinócio, avança em alguns minutos, 25 minutos e 7 segundos. A esse avanço é que se deu o nome de processo de equinócio. E aí ele vai mostrando que, de acordo com os anos, isso vai mudando toda uma sistemática do planeta, de climas, né, de montanhas, de alguns indo embora, com vários movimentos, terremotos, e não vou ler o resto, aqueles tsunamis,
né? Dilúvios, só não tem Noé hoje, mas que tem dilúvio, né? A gente vê aí chuvas, mas nós vemos também uma série de questões acontecendo pela intervenção do homem. E aí a gente cai no tema de hoje, para entender melhor que momentos de revoluções geológicas, períodos cíclicos, as antigas civilizações passadas. Quem é que não ouviu falar de Atlântida? Né? Basta ler Edgar Moura, que ele tem a sequência dos Exilados de Capela. São 2 livros. Eu ia trazer, esqueci. Não sei o que, o tempo, e não sei o que lá. Esses 2 livros são fantásticos. Eu estou dizendo que a minha memória é terrível. Eu devia ter anotado. Mas eu vou lembrar, porque eu sou insistente. Na cortina do tempo, obrigado, Espírito Santo. Nada como teria, gente. Um é na cortina do tempo, quando ele fala exatamente dessa questão muito interessante, que é a saída lá do Lemuriana. Lemuriana é um continente que deve ter existido há 24 milhões de anos, não sei das quantas, e Lemuriana é um continente em que existiam algumas partes da África, isso daquilo lá que eu não me lembro mais de quando, mas tinha uma parte de Lemuriana, era tudo lá pelo Oceano Pacífico e Índico, e tinha uma parte de Lemuriana que pegava o norte do Atlântico. E aí, quando houver essas mudanças naturais do planeta, foi-se. Só que foi destruído, mas ressurgiu a Atlântida. Então, quando se fala, até nos Exilados de Capela, quando a gente fala Caminho da Luz, quando a gente lê essa na Cortina do Tempo, Exilados de Capela, na Cortina do Tempo tem mais um depois. E a Caminho da Luz, a gente entende, junto com a Gênesis, perfeitamente a transformação do planeta nestes milhões de anos. Só que, para haver uma construção, houve uma destruição. E é aí que a gente vê, a 728 de hoje, que me pediram trabalhar com vocês, o início da lei de destruição. Eu não vou falar de flagelo, deixo para o próximo. Adoraria, mas não vou. Vou falar apenas da destruição que é necessária e da destruição que é abusiva. Acho que o André Trigueiro seria muito melhor para falar sobre esse assunto, né? Nosso companheiro André Trigueiro, jornalista lá da Flu News, mas ecologista que tem espírita e tem esse livro maravilhoso, Ecologia e Espiritismo, de onde eu tirei algumas coisas. Ele vai muito lá no Leão. Tragam ele aqui. Vale a pena. Ele traz para nós a importância de que primeiro é importante civilizar o homem para cuidar do homem. Hoje a gente tem que civilizar o homem para cuidar da natureza e dos animais. Em alguns momentos, quando Kardec indaga sobre a lei da natureza, se é uma lei da natureza essa destruição, porque a gente tem a ideia da destruição. Eu tive um problema de destruição aqui na porta quase. Vai ficar gravado nisso. Vinha eu, caminhando, ali, naquela maravilha daquela praça, de repente, minha sandália arrebenta. Destruiu a minha sandália, então eu gostava tanto dela, gente. A sandália de dedo tem esse problema, né? Aí você fica como? Tentei andar assim, mas eu estava caindo, eu digo, vai ser pior. Tirei a sandália e vim a pé, com o pé no chão. Cheguei aqui, aonde que eu me dirigia, depois dessa destruição. Ó. Chique, mas é chique. Quase que eu entrei aqui para falar com vocês com o pé preto e com a amarela, que elas não achavam a outra amarela que deu no... Depois essa deu forçada, até que elas acharam uma rosinha que os dois pezinhos, ó, tá na moda, chique bem, compre aí. Essa destruição, gente, é uma destruição que a gente usa de destruição de coisas. A gente destrói a esperança do outro, a gente destrói oportunidades nossas, a gente destrói uma roupa, a gente destrói um objeto, a gente destrói sentimentos.
E isso para reconstruir, ó, reencarnou. Conhecem esse remédio, né? Aquele remédio que a gente toma toda vez que Jesus, que Deus acha que a gente tem que voltar para melhorar. Então reencarna, meu filho. Reencarnou. Toma reencarnou, vem contra o corpinho. Toma, mas tudo prejudicadinho, porque o corpo original está espiritualmente marcado, né? Mas esse processo de destruição não é o de Deus. Não poderia ser de Deus destruir o outro. E aí trazem para nós que a destruição é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Aquele tal de Lavoisier sabia das coisas. Ele foi inspirado quando ele disse aquela célebre frase que na natureza, né, nada se cria, tudo se transforma, né? A gente, uns alunos meus dizem que tudo se copia, mas eu digo para eles que eu conheço tudo que tem na internet. Senão eu vou pesquisar, e se tiver igual, não vale, né? Aí eu destruo na visão do homem. E eles dizem mais para nós: o que chamar de destruição nos flagelos é uma transformação. Morreu, destruiu o corpo físico, mas transformou aquele espírito na oportunidade de ter vivido várias experiências. Não é possível que não tenha aprendido alguma coisa, porque a gente não retrograda e também não fica estagnado. Sempre aprende alguma coisa. Outro objetivo é a renovação e a melhoria dos seres. Hoje, gente, não precisa mais ter dinossauro. Tem um elefantezinho, um jacarezinho, né? Um rinoceronte, tudo devido àquela família, né? Alta melhoria, já vieram de 4 patinhas, né? A maioria é vegetariana, não come seu próximo, mas quando eles comem pela lei de sobrevivência, não pela lei de destruição. O animal come o outro animal pela sobrevivência e não pela destruição, né? Então isso está aqui também. Aí eu fiquei pensando, começa, né? Quando eu penso é complicado, gente. Eu descobri um negócio na internet que eu amei. Eu não vou falar dessas desgraças da Itália, esse negócio. Eu ia falar, mas desisti. Não gostei não. Não gostei disso, não vou falar. Vou falar disso que eu gostei. Que na hora eu mudo, entendeu? Cadê o que eu queria? Ah, já sei. Está aqui no final. Vocês já ouviram falar em apoptose? Só se for médico. Se for médico, eu não levanto o braço. Apoptose. Apoptose todos temos. Apoptose, gente. Tem gente aqui que é da área de saúde, que falou que o outro ali deve saber. Apoptose. Se não sabe, vai saber agora. Apoptose é conhecida como morte celular programada. A definição correta é morte celular não seguida de autólise. Bom, resumindo, é uma autodestruição das nossas células, que ocorre de forma ordenada e demanda energia para sua execução. Não é necrose, não é a gente se ferir alguma coisa pela ação nossa ou de outro. Acontece e você nem sabe que está perdendo suas células, que está acontecendo o fenômeno da apoptose em você. Porque é algo natural, faz parte do ser humano, faz parte da criação divina, porque o que destrói, constrói. E essa apoptose que acontece, ela é importante porque ela se relaciona com a manutenção, né, e com a regulação fisiológica do tamanho dos tecidos. E pode também ser causada por um estudo patológico, isso pode acontecer. Uma lesão no DNA da célula, isso pode acontecer. Mas o termo é por uma morte programada fisiologicamente, que tem como objetivo apropriar aquele corpo de uma renovação. E aí, eu fui ver que tem vários tipos de apoptose, mas eu não vou declamar sobre eles, mas mostrar que Deus é tão perfeito, que até o feto
passa pelo seu desenvolvimento embrionário várias estruturas do feto, como o ducto de tireoglosso e notocorda. Sempre tem. Isso tem no feto, filhinha. Esse negócio some depois. Aí sofre involução, quer dizer, por dentro, ao longo do período gestacional, e essa involução deve ser a morte programada das células que compõem essas estruturas. E aí, há todo um processo de transformação embrionária em função dessa existência da apoptose. Tem também a apoptose das células labiais, tem a apoptose do linfócito de não sei aonde, uma resposta imunológica. Isso é interessante. Após uma resposta imunológica do indivíduo a um agente biológico, é preciso que haja uma eliminação de uma superprodução de leucócitos que ficaram acumulados. E isso só acontece porque nós temos a lei de destruição em nós, transformando-nos celularmente, que se chama cientificamente apoptose. Então, lei de destruição é lei de renovação para a nossa melhoria. E quando há um instinto em nós, de modo, esse instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com que objetivo da providência? As criaturas de Deus são instrumentos de que ele se serve para chegar aos seus fins. Para se alimentar, os seres vivos se destroem entre si. E isto com duplo objetivo: manter o equilíbrio na reprodução, porque senão, haja lugar. Tem que haver um equilíbrio da espécie. Olha, está uma fila danada lá em cima de espírito para reencarnar. Esses jovens aí, não fora de hora, gente. Vão trabalhando para o casamento futuro, com tudo organizado, para trazer esses espíritos reencarnados. Eu já passei essa fase. Também não era a minha fase nessa encarnação. E isto com duplo objetivo: manter esse equilíbrio, que poderia ser excessivo, mas também utilizar os despojos do envoltório exterior, que sempre é destruído e constitui apenas um acessório, não a parte do ser pensante. Então é o chamado equilíbrio ecológico, que é a partir daí que o nosso companheiro André Trigueiro traz algumas coisas nesse livro Espiritismo e Ecologia. Espíritas e ecologistas entendem a necessidade da destruição para a manutenção do equilíbrio. Isto vale, por exemplo, para os incêndios de causa natural, que renova a vegetação de ecossistemas, como no Cerrado brasileiro. Não é alguém que está roçando e bota para queimar, não. Natural. Permitindo a limpeza do solo e germinação de sementes. Ou ainda a cadeia alimentar baseada na ação de predadores, que caçam espécies mais vulneráveis e assim sucessivamente do mais forte para o mais fraco. É esse equilíbrio dinâmico, baseado em sofisticadas engrenagens que regem a vida e a morte, que assegura a perenidade dos ecossistemas e dos seres vivos que neles existem. Nós estamos tendo um ataque de cupins, em Jacarepaguá. Tá? Cupim de solo. Onde é que eles vivem? No solo e nas grandes árvores. Cadê as grandes árvores? Estão virando grandes edifícios. E aí eles estão migrando para os solos que eles não usavam antes. E aí de repente aparecem nos apartamentos da gente umas coisinhas esquisitas. Aí começam os problemas. É o homem destruindo o ecossistema. Importa reconhecer o gênero de destruição sobre o que se fala. E há uma questão moral embutida na situação. É importante a tomada de consciência, se desdobrando em várias ações, várias rotinas, várias escolhas em favor da vida. Esse livro é editado pela FEB, viu, gente? Porque nós ainda temos dificuldades de entender a não poluição, a não destruição das árvores no sentido de destruição, e não da lei de destruição,
que é uma lei de regeneração, de transformação, que Deus nos mostra em nosso próprio corpo. Lá em dado momento, do próprio estudo, nós vamos encontrando, pergunta se a necessidade dessa lei, né, sempre vai existir na Terra. E os espíritos superiores dizem para nós, porque eu vou lembrar, hein? Vou lembrar para vocês, eu adoro essa assinatura, dos prolegômenos. Quem é que assina esse livro? Não é qualquer espírito, não. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg e outros. É só estudar a história da humanidade, das religiões e do espiritismo. Não é qualquer espírito que está trazendo essas mensagens para nós. Nem foram médiuns, como hoje, né? Eram jovens que não sabiam de nada, né? Tanto que elas só serviram para esse momento, tanto a irmã Cidufo quanto as irmãs Fox. Depois ninguém mais ouviu falar delas. Uma casou, a outra não sei aonde. Mudaram, só apareceram na vida de Kardec para fazer esse trabalho. Nem viraram espíritos. Então, para provar a universalidade, a dignidade, a fidelidade desses conhecimentos vindos para nós, para não ter dúvida. Não havia influência nenhuma, nem cultural. Essa semana a gente estava estudando pela internet, na Revista Espírita, segunda-feira, agora? Não, foi na outra. Essa eu estudei à noite de São Bartolomeu, os gritos de São Bartolomeu. A Revista Espírita de 1858 traz um artigo de Joana D'Arc, a história dela por ela mesma, né? Tem até uma edição Celas também. E a irmã Cidufo que traz a história. Que a irmã foi uma médium, jovem com 14 anos, que era uma médium historiadora, que está lá no Livro dos Médiuns. Depois que ela fez esse trabalho, 2 anos ela ficou nesse trabalho de revisão do Livro dos Espíritos, com Kardec, que ele não era dessa forma, nunca mais soube falar dela. Só depois dela na espiritualidade mandando mensagens. E ela traz a história de Joana D'Arc todinho, contada por Joana D'Arc através de mediunidade para ela, e de Luís também. Então, quando a gente estuda, eles dizem para nós que essa necessidade de destruição, mesmo de transformação ou com essa visão contrária, vai se enfraquecendo à medida que o homem entende que ele é espírito e sobrepuja a matéria. E quando a gente pergunta, né, se esse pensar de destruição que ultrapassa os limites da necessidade, na caça, nisso, naquilo, o que é isso? E os espíritos dizem para nós que é a predominância da bestialidade no homem. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Eu me lembrei lá na frente, na introdução do Livro dos Espíritos, introdução 6, eu adoro essa introdução, que ela traz um resumo muito interessante das principais bases da nossa doutrina. Tem um momento que diz, quando se pergunta sobre há no homem 3 coisas, né? E que os espíritos se revestem temporariamente no envoltório material. Tem um parágrafo que diz assim para nós, os espíritos. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento. E o que lhe dá superioridade moral e intelectual sobre todas as outras espécies. E aí eu comecei a me perguntar. Clube de tiro ao alvo. Bota lá o passarinho. Clube de caça. Superioridade moral e intelectual sobre os outros animais para destruir desse jeito. A caça-baleia na hora errada, na desova. Tem que ter leis e fiscalização. Porque nós ainda não aprendemos a respeitar o gatinho que a outra mata, o cachorro. Agora estão destruindo os animais porque deixaram a reprodução em massa. Trazem doenças também para o equilíbrio do ecossistema. Mas também não é com esse tipo de destruição
porque ali está a agressividade do homem, a vaidade do homem, o orgulho do homem na destruição. Não é do cachorro nem do animal. Nem sou ativista nessa área, não. Mas eu vejo ali o princípio inteligente na evolução. E aí isso me cerceia a liberdade da evolução da inteligência da espécie humana. Então, quando a gente estuda, como espíritas que somos, temos que tomar cuidado, que o homem se considera o animal mais inteligente e é o único animal que destrói a natureza. Victor Hugo diz aquela frase que eu já disse para vocês, que agora é necessário civilizar o homem em relação à natureza e aos animais. Ecologia e espiritismo está na lei de destruição, porque quando a gente lê aqui também que destruir é transformar e que todos nós começamos de uma igualdade existencial, passamos por uma desigualdade temporária, uns evoluem mais rápido que outros, mas todos vamos chegar isso era o professor José Jorge falando, mas todos vamos chegar a uma igualdade essencial, de essência de vida. Mais gordo, mais magro, mais bonito, mais feio, mulher, homem, criança, cachorro, gato, passarinho. Há um estudo aqui da evolução das espécies, dos 3 reinos. Isso é um estudo profundo que a gente deve fazer amparado na Gênese, para nós entendermos essa mudança das coisas que acontecem. Como é que subiu o dinossauro? Ele sumiu, mas evoluiu. Ele não sumiu, ele evoluiu. Um outro corpício, né? Na evolução do princípio inteligente, que aquele ecossistema não precisava mais daquelas características para aquele plano. Como nós, quando estivermos juntos, seremos luz, gente. Não é Jesus? Por isso que ele diz que nós temos que brilhar a nossa luz. Quando a gente vê um espírito, quem é vidente aqui sabe, que a gente vê um espírito mais evoluído, a gente, que luz, peraí. Aí depois, no meio de uma luz, vê a materialização do espírito como a gente conhece. Chico tem a luz. Eu vejo quer dizer, o que eu vejo mais na mesa de desobsessão, que a minha luz é. Quando os espíritos que vêm através da incorporação e tem um guia da sala, que não é lá, mas ele tem o meuzinho, tem os outros, hein? E eles dizem, apaga essa luz, eu não aguento essa luz. É a luz da moralização desses espíritos, que a luz atrapalha quem está nas trevas e não quer a luz. Por isso que muitas vezes atitudes nossas ecologicamente corretas vamos dizer, incomodam a muitos. Ou atitudes, né, como salvar o mendigo, se apanhar, vira uma coisa que deveria ser cumprir o seu dever. Mas no meio do ecossistema civilizatório que nós estamos, de provas e expiações, virou algo diferente. Fez a diferença. Mas aquilo é o nosso futuro. Aliás, o nosso futuro é não ter mendigos mais nas ruas, num planeta de regeneração. E aí nós vamos lembrando, não só, quer ver uma outra coisa que eu lembrei estudando? Briga de galo. Renha, né? Rinha. É parecido, né? Rinha. Né? Quer ver outras? Touradas de Madrid, Latidum, né? Também lembrei que eu vi uma reportagem no outro dia na televisão dos rodeios, né? Que tem até um rodeio no Rio Grande do Sul, que é famoso, turístico e tal, mas agora que está a fiscalização, eles trocaram as esporas para não sei o quê, porque mudaram as coisas para não maltratar mais os animais. Já estamos chegando a essa maravilha. Divaldo diz, quando fala sobre esse assunto, que no tempo da mãe dele, a mãe dele carregava não sei quantas latas de água na cabeça, lavava não sei quantas louças, e ele, o irmão, o pai, mais os cinco irmãos, nunca levantaram da cadeira para ajudar a mãe. Aí ele disse, caramba, hoje, graças a Deus, tem a defesa da mulher. Porque ele disse, eu nunca pensei, tem uma entrevista dele na internet,
falando sobre lei de destruição e outras coisas. Ele disse: eu nunca parei para pensar que a gente devia ajudar a nossa mãe, porque era a cultura da época. Então, quando a gente vê também esses... eu descobri outra coisa que eu fiquei apavorada, essa eu trouxe. Gente, eu nunca pensei nisso. A ânsia do lucro, o que faz nas pessoas? Granjeiros cortam o bico dos galináceos para que aproveitem melhor a ração. As pobres aves são presas em espaços restritos para que engordem mais depressa, porque no terreno da vovó tinha, mas elas andavam tanto que não eram gordas, né? Agora dá hormônio, então prende para ela não andar, corta para comer mais, porque o bico atrapalha. Gente, isso fica horrorizado. A galinha ciclicamente interrompe a postura dos ovos. Olha que horror. Descobriu-se que se ficar sem comer, esse intervalo será abreviado. E é o que eles fazem, deixam a galinha sem comer. Porque aí esse período diminui e aí elas botam o ovo de novo. Isso é destruição. Não é a lei de Deus. A lei de Deus é transformação para algo melhor. Então, quando a gente vê... E tem mais coisa aqui que é tão ruim que eu não quis ler, não. Entendeu? Não quis ler, não. Eu li, mas aqui para vocês eu não vou ler por causa da hora. Mas é importante a gente lembrar, como está aqui na última de hoje, na 735, que a gente já abordou as outras, falando com os exemplos, porque isso é só o comecinho da lei de destruição. Mas tem uma coisa assim também que eu pesquisei, eu gosto muito de um companheiro, Sérgio Biasi, do Centro Espírita Mensageiros, lá de São Paulo. A gente troca muito na internet, porque ele frequenta, de vez em quando, nossos estudos, faz alguns artigos para nós também. Quando eu digo nossos estudos, não são meus não, é de uma equipe chamada Associação Espírita Cair Baixo, agora já legalizada, com sede no Valqueiro, é uma produtora espírita. E esses companheiros trocam muito conosco. Então, nessa troca, ele mandou lá para mim, que eu falei, vou falar sobre o início da destruição. Aí, olha só os PowerPoints que eu tenho no YouTube. Aí ele mandou e eu fui olhar. E ele faz uma comparação de pesquisa muito interessante nas fases da natureza, da evolução nossa da humanidade e o impacto. Eu não estou olhando muito para esse lado, desculpa que eu estou olhando para ali. Né? E lá ele faz um estudo de impacto nas fases que a humanidade passou. Primeira fase de caçador e coletor. O homem era caçador, coletor. O homem gastava mais ou menos 2.600 calorias. Legal, eu ia ficar magrinha. Mas, gente, tinha um impacto só na natureza. Depois o homem começou com a agricultura, com o pastoreiro. Aí o impacto passou para 4,8. E o gasto de energia quase que dobrou. Gastando muita energia para destruir a natureza, que não está sabendo usar a evolução que tem que acontecer, o progresso tem que acontecer, mas com critérios. Como ele diz aqui, como acontece a nossa apoptose, de forma ordenada. Se eu não cuido bem do meu corpício, vai ser desordenado, mas a culpa é minha. Não é da lei de Deus, que é de uma destruição para a transformação. E a transformação é para algo melhor. Aí ele chega no período lá que eu resumi da urbanização. Já, até que eu chegue lá, vamos, né? Pois é. Aí o impacto passou para 500. E as calorias 11.000. Aí eu vou lá para a era atual, tecnológica, moderna. O impacto na natureza passa a 21.000. Um gasto de calorias de 32.000. Gastando muita energia, impactando a natureza e não transformando segundo a lei de Deus. E sofrendo as consequências desses impactos. E a vida é em ciclos. A gente sabe, o dia morre para acontecer a noite. A noite morre para acontecer o dia. A primavera morre para vir. Não, primavera depois é o verão, onde nós estamos. Né? Tudo
morre para acontecer algo diferente. Então, Leon Denis trata disso no livro Grande Enigma, quando ele fala da vida em si, ciclos. E ele mostra para nós a evolução nossa, desde o nascimento até a idade da chamada velhice. Como é linda a velhice. Ele chama a velhice de outono. É lindo isso. O grande enigma, né? Que tem um impacto em nossas vidas de poesia, porque é um poeta, né? Não, eu acho um poeta. Mas aí, lendo, para terminar essa conversa com vocês, porque esse assunto é meio, né? Vamos lembrar para todos que os animais só destroem para satisfação de suas necessidades. O homem, porém, possui livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois então cede a seus maus instintos. E aí, lembrando de Valdo, quando perguntaram a ele sobre esse caos do mundo, ele diz que se ele é otimista ou não, ele diz que desse caos não pode sair nada pior. Somente renovação. E é necessário muitas vezes destruir para renovar. Essa é uma das questões da lei de destruição do Livro dos Espíritos, dizem. E quando acontece o desenvolvimento industrial, tecnológico, científico, ao mesmo tempo, ocorre um declínio ético e moral. Isso é natural. O ser humano hoje desfruta de benefícios jamais imaginados. Isso, em vez de apaziguá-lo, atormenta. O consumo desequilibrou o indivíduo. E Divaldo diz: deste desequilíbrio nasce a luta, mas também advém um novo processo. Temos hoje várias entidades preocupadas com os direitos humanos, da mulher, da criança, do velho, dos animais. Isso é um contraponto. E aí ele vai falando da experiência dele e termina falando assim para o repórter: vamos esperar ainda um pouco para que a cultura do amor, da fraternidade, da beleza se consolide na Terra. Embora convivamos hoje com ameaças de guerras, haverá uma regeneração no planeta Terra. Você vai adquirir sentidos éticos, estéticos, vai poder amar sem a grande preocupação do intercurso sexual. E aí, a gente vai lembrar para todos aqui a importância de nós pensarmos o que nós podemos contribuir para que não haja destruição de destruição e sim de transformação, né? A sustentabilidade em todos os sentidos, a reciclagem, o restauro, né? O reviver, o remudar de si mesmo, a transformação dos nossos hábitos. É fácil? Não, eu que o digo. Hábitos bobos são difíceis de mudar, mas eu mudei e estou mudando. Não sou melhor do que ninguém. Que a gente lembre disso quando a gente for estudar, mas que a gente lembre mais ainda, e eu vou deixar aí só uma palavra, porque eu catei desse companheiro lá de Natal, sabe? Internauta, amigo nosso, fez um cordel para vocês, da lei de destruição. Eu prometi a ele que eu ia colocar a leitura só de alguns trechos que ele fez, um cordel imenso. Mas fecho com vocês desse companheiro lá de Natal, inclusive lá da Federação Espírita de Natal, Igor Mateus, do ESD de Natal, né, trabalhador da Casa de Adolfo Bezerra de Menezes, trabalhador conhecido do nosso meio, internauta virtual de trabalhar. Um dia lá no meu centro, tive uma grande surpresa. Estava lá estudando pelas leis da natureza. Eu vi como é que meu pai opera com grande presteza. Quando eu estava estudando com muita satisfação, vi que tem lei do trabalho, também tem conservação, igualdade, liberdade e até reprodução. Mas um dia eu fiquei chocado, tive até constipação, aprendi que no universo, na obra da criação, tem uma lei diferente, a lei de destruição. Elevei meu pensamento e perguntei para o Criador por que ele quis fazer uma lei que trata da dor. Veio um espírito e me disse:
mas isso também é amor. E aí, deixando sempre preocupado, se tudo na obra divina é feito para progredir, e se esse processo é longo, difícil da gente seguir, só morrendo e renascendo é que se pode evoluir. Preciso destruir para poder renascer. E nessas idas e vindas, tudo destina a crescer. Olha só que coisa linda, eu me pus até a aprender. Que o Senhor Jesus continue com todos e que nós possamos aproveitar esses momentos de troca, de pesquisa, para incentivar a todos nós a estudar profundamente essas leis maravilhosas, essa doutrina querida, que é a doutrina de Jesus. Graças a Deus.